todos esportes. Somos todos esportes em cena. Esportes em cena. Um novo olhar sobre o esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez. Dessa vez, com certeza, nós vamos levar as melhores informações para todos vocês, por intermédio do nosso Esportes em Cena, que somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena, somos todos esportes em geral e principalmente o programa de hoje, que é voltado para o esporte olímpico. Para falar sobre esporte olímpico, precisa entender de esportes. Não é todo mundo que fala sobre várias modalidades, como nós tentaremos falar aqui hoje, se o tempo permitir. E olha, eu procurei, viu? Procurei muita gente que pudesse falar bastante coisas a respeito de esporte. E pelo que eu tinha visto, né, tinha ouvido, não tinha visto, tinha ouvido no rádio, uma única vez, duas vezes, começou a falar de NFL, começou a falar de NBA, de não sei o quê. Falei, pô, um dia eu vou ter o prazer de trabalhar com esse cara, porque não é que ele entenda só, não, é que ele gosta. E quem gosta sabe o que fala, né? Ele está falando sobre um assunto que domina. Eu fiz esse preâmbulo todo aqui para vocês, estou incomodado até, ofereci meu lugar aqui para ele, porque eu sou um amador perto de um grande profissional. Eu considero um dos caras mais chatos que tem no rádio, eu considero mesmo, porque todo cara bom é chato, todo cara bom sabe o valor que tem. Todo cara, quando ele é bom, ele sabe o respeito e às vezes até a inveja que ele provoca nas pessoas que são muito mais limitadas. Eu não sei se é verdade o que eu estou falando, é o que eu sinto. O Wendel Pasquetto, que é companheiro nosso aqui da PUC TV, eu sou calouro, ele é antigão de casa e é um cara que domina os esportes, o Pasquetto. Eu não quis falar, eu falei para você que eu ia fazer um preâmbulozinho, até estendi mais do que normalmente eu falo, mas é que eu admiro sua sinceridade e a sua postura. Você nunca deixou ninguém passar por cima de você, eu te acompanhei muito no rádio e sei qual é a sua postura, mais ou menos, né? No rádio, pelo menos. E imagino que seja fora dos microfones, fora das câmeras, da mesma forma. Um prazer muito grande e eu vou ter muito cuidado aqui com o que eu vou falar hoje, porque estou correndo grande risco. Que é isso, Bercó. Muito obrigado pelas palavras. Para mim é uma novidade. Embora eu me sinta em casa aqui, né? Estamos no mesmo estúdio, onde geralmente ou diariamente apresento aqui o PUC TV Esportes, só que geralmente eu fico desse lado. Pois é, vamos trocar de lugar. E hoje eu lugar. estou desse lado aqui e inclusive descobri que o ar-condicionado bate direto aqui em cima dos comentaristas, por isso que o Doni Araújo vem sempre de agasalho. Tá explicado então. O Doni é porque é velho demais, né? Ele não aguenta, não. Não, é experiente, é diferente. Experiente. Pasquetto, a sua trajetória por diversas modalidades de conhecimento, de vivência, de tudo, diversas modalidades esportivas, eu acho que te credencia muito sobre o tema do nosso programa de hoje, que são as Olimpíadas. Nós tivemos aqui um ciclo olímpico, né, de 15, 20 dias mais ou menos, né? Sim. Uns 20 dias, né? 15, por aí, 20 3 dias, semanas, né? 3 semanas, né? E deu pra gente aprender muita coisa. A Olimpíada sempre é ensinamento, né, Bercó? Sempre ensinamento, né? E sempre te causa novidades, né? Te causa surpresas. Por exemplo, ninguém conhecia o Caio da marcha atlética, a gente conversava aqui fora do ar, né? Um dos esportes mais difíceis que existe. Exato. Ninguém conhecia o Enival? É o Enival também do Taekwondo. Do Taekwondo, né? Vou pegar o nome dele direitinho. Acho que é Enival com N. Isso, vou pegar aqui. Então, as Olimpíadas, elas propiciam isso, né? E aí que é bacana, né? Você conhece outras modalidades, conhece novos atletas e não fica preso só aqueles esportes populares, né? Vôlei, basquete, futebol. Exatamente. Quando tem Olimpíadas, judô, né? Então, as Olimpíadas proporcionam isso. Que o judô, que inclusive sempre nos proporciona aí, não vou chamar mais de surpresa, né? Não. O judô sempre está trazendo modelos para nós, como surpresa foi também com a Rebeca. Quando ela começou, ia tanta coisa para a gente falar, hein? Sim. Se a gente for começar a falar pelas surpresas, a gente pode falar das positivas e das negativas. Qual que você considera negativo? Então, a natação não ter trazido nenhuma medalha para o Brasil. Antes da natação, não vem alguma modalidade que não conseguiu classificar? Poderia ser considerado uma surpresa negativa? A gente pode falar do futebol não ter ido. Futebol masculino não ter ido. Do basquete feminino não ter ido. Se bem que o basquete brasileiro sofre uma entre-safra, né? Você que é do basquete sabe melhor do que eu sobre esse cenário. O basquete sofre uma transição muito grande, começar administrativamente. Sim, com muitos problemas.
a natação a gente estava habituado a ver ela ganhar uma ou duas medalhas. Isso. Teve o Cielo esses tempos, teve o Fratos também. A vela, por exemplo. A vela, até as Olimpíadas, o maior medalhista olímpico brasileiro era o rapaz da vela. O Grael, o Robert Scheid. O Robert Scheid. Isso. Ele tinha 5 medalhas. Isso, aí ele passa o bastão agora para a Rebeca Andrade. Então, assim, de ponto negativo, olhando pelo lado do Brasil nessas Olimpíadas, eu vou com a natação. Assim, o fato da natação Os que estiveram presentes, a natação, a maior decepção, né? E não ter conquistado nenhuma medalha. Decepção por isso. Tem algo errado, né? Que deve ser corrigido. Agora, assim, de coisas positivas, os atletas novos que surgem, né? Como a Bia no judô, ganhou um ouro. A Rebeca, a gente já conhecia e sabia do potencial dela. O Caio na marcha atlética, né? O nosso lutador no taekwondo. Então, assim, é bacana por isso. O Isaquias, que não é mais surpresa, que já está com as medalhas conquistadas também. Mas o Isaquias, ele é um fenômeno, né? Ele é um Eu queria fenômeno. falar sobre isso também. Vamos deixar para falar o Isaquias, um caso à parte. Um fenômeno, né? Ele é um fenômeno. Isaquias, para quem não sabe, Isaquias ele é do norte ou nordeste, norte do país. Ele treinava a canoagem dele, não começou treinando canoagem, ele começou tendo que remar para poder ajudar em algumas coisas. E virou um grande canoísta, um grande campeão olímpico, um grande ganhador de medalhas. Pasquetto, você considera quem participa da Olimpíada já um vencedor? Quem consegue alcançar um índice para ser um atleta olímpico? Ou teria que trazer a medalha para você? Não, eu não sou desses que cobra medalha, não, porque a realidade do Brasil ela é muito complicada. Nós sabemos, assim, vendo de longe, que existem muitas políticas públicas nos Estados Unidos que começam na escola, o esporte escolar, depois o esporte universitário lá é muito valorizado e isso emboca em grandes profissionais e mitos do esporte, como Michael Phelps, a Simone Biles, entre outros. Nós sabemos da política pública na China, né? Com o governo chinês que investe em esporte também. E aí são as duas grandes potências. Outros países na Europa começam a aparecer, como a França, foi a quinta colocada no quadro de medalhas. Eu vou dando vontade de falar aqui sobre Então, por que eu acho que para o brasileiro chegar lá é muita coisa? Você sabe, você depende aqui de um pró-atleta, de um bolsa-atleta, disso e daquilo. O patrocínio para atletas que estão começando, ele é praticamente inexistente. Nós veremos agora a Rebeca fazendo 20, 30 comerciais diferentes. Nós veremos. Como nós vimos o César Cielo, como nós vimos o Gustavo Borges, nós vimos a Mayra Andrade fazendo para o judô, né? Isso, a Mayra Guiar. Mayra Guiar fazendo para o judô. Não tem como não querer vincular a sua marca a uma atleta, uma pessoa como a Rebeca Andrade. Agora, para o pessoal que está começando e até mesmo para profissionais que ainda não conquistaram, é muito complicado. Muito complicado. E tem um outro detalhe, né, Berco? Acho que você vai concordar comigo. Você enumera nos dedos de uma mão clubes que investem em esporte especializado e a gente pode falar disso daqui a pouco aqui no programa. Vamos falar sobre isso daqui um pouco. Essa musiquinha aí é enjoada, eu entendi. Né? Ela incomoda a gente, né? Tu sabe por que incomoda? Principalmente porque tem que parar, o papo tá bom demais. Gente, falando com vocês aqui hoje sobre Olimpíadas com expert em modalidades esportivas em geral, o jornalista Wendel Pasquetto. Logo estaremos de volta. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena. Ô Pasquetto, nós ficamos devendo aí, você deu uma procuradinha? O Edival Pontes, né? Edival Pontes, né? Que é o nosso medalhista de bronze no taekwondo. E eu terminei aqui o último bloco, Bercó, falando sobre políticas, que para mim, as políticas públicas para o esporte de base profissional são precárias aqui no Brasil. E aí você conta nos dedos de uma mão clubes que efetivamente apostam no esporte que não seja o futebol. Você tem uma grande marca que é o Flamengo. Inclusive a equipe de ginástica é quase toda ela do Flamengo. Quase toda. A Rebeca é do Flamengo. Aí você tem em São Paulo o Pinheiros, que tem time de handball, tem time de vôlei, que tem... Pinheiros, você entra no Pinheiros, só tem esporte. Que tem equipes Todo mundo fora pratica futebol. esporte.
Aí você tem... Em Minas, nós temos o Minas. O Minas né? e o Praia e o Praia em Uberlândia, no Rio Grande do Sul, Sojipa. o Sojipa e tal. Então, assim, são poucos os clubes. Aqui em Goiás, por muito tempo, o Jaó fez esse papel, né, Bercol? O Jockey também fez esse papel. E hoje quem Inclusive com jogadores de seleção brasileira, hein? Isso. Com atletas em diversas modalidades. E hoje, por um tempo, a Universidade Salgado Oliveira tentou aqui também com o time de basquete. Embora com jogadores de fora, mas tentou. Isso. E hoje quem faz com muita luta isso aqui em Goiânia, em Goiás, é o Vila Nova, né? Com o projeto Vila Olímpicos. Então, o William vem fazendo com a turma dele ali, né? Com o Neilo, com o Robson. Pega os alunos ali da Universo e vai mexendo, cara. Porque não é só com resultados bons que eu penso que você tira grandes talentos. Daqui a pouco, uma menina de um time de handball do Vila Nova aqui, um time que pode ter caído antes numa competição, ela pode se destacar e ir para fora. Então, é com esse trabalho de base ali embaixo, desconhecida, que você consegue grandes atletas. E isso, assim, isso não é piegas falar. Isso não é assim, de novo essa história. Não. É assim que a coisa funciona e não tem para onde correr. Essa história tem que ser de novo e de novo e de novo. Muitas vezes. Para os atletas sentirem que a oportunidade maior deles, de momento, é dos 16 aos 18 anos, saindo daqui de Goiás. Que depois dos 20, dificilmente vai sair daqui. Dificilmente. Os outros lá fora já estarão formados com a tradição de categoria de base que vem subindo, a não ser que seja um destaque muito grande, né? Pô, vou contratar o Wendel Pasquetto porque é um baita de jogador de não sei o quê, da modalidade, né, da natação, do basquete, do vôlei, do paradesporto. Por que não? A seleção brasileira de paradesporto, que vai começar daqui uns dias, felizmente, eu gosto muito. A seleção brasileira de vôlei sentado tem 5 goianas. Sim. Goiás é referência, né? Nós temos o Agtônio Guedes, que foi técnico da seleção feminina e agora é o técnico da seleção masculina. É um cara com um papel muito importante no paradesporto, não só no vôlei sentado, ele já participou de entidades que cuidam do paradesporto em Brasília. É um cara daqui, ele foi secretário-geral lá do Ministério. Não tinha ministério, né? Secretário de Esporte, ele era secretário-geral. Na época do governo Bolsonaro. Ele estava lá, tentando mexer e tal. E nós temos aqui, como você disse, 5 pessoas que vão para a Paralimpíadas. A melhor é a Adria, a melhor goleadora do mundo. A Adria ela é top 3, eu já tive a oportunidade de entrevistá-la. Ela é meio de rede. Ela, infelizmente, se acidentou ainda adolescente, estava na garupa de uma moto e perdeu parte da perna, fez uma amputação do joelho para baixo. E o curioso que ela me disse um dia, numa entrevista, de que ela só saiu do sedentarismo e acordou para a vida depois do acidente e da amputação. E então, começou a praticar esporte e foi pro vôlei. E aí é pelo esporte, né, Pelo esporte. O esporte salva vidas e, pelo jeito, salvou a dela. Salvou tantas vidas, Pasquetto. Nós fizemos aqui do nosso Esportes em Cena em torno de 1.400 edições e dificilmente a gente repete. Dificilmente, porque tem tanta gente precisando ser referência para as pessoas que nos acompanham, como inclusão social em diversas modalidades. E é desse trabalho de inclusão, de base, de tentar resgatar alguém, que saem atletas para as Olimpíadas. O assunto aqui é as Olimpíadas. Exatamente. Se a gente for pesquisar, você pode ter certeza que nos Estados Unidos, na China, no Japão, na França, na Austrália, que são potências, no Canadá, teve alguém que, por algum motivo, o esporte apareceu na vida dele e essa pessoa se tornou um grande atleta olímpico. Então, sempre tem essas histórias. Sempre tem isso aí. E já que nós estamos falando em história, nós temos uma história bonita. Aliás, todas são bonitas, né? Todas. A Rebeca também, você pegar... Pô, passar por 3 cirurgias. Que a mãe dela, né? 3 cirurgias no joelho, que a mãe dela passou, ela cheia de irmãos, né? Ela sai de Guarulhos e vai para o Rio de Janeiro. E o Flamengo acolheu muito bem, né? Vamos falar sobre o Isaquias? Podemos falar sobre o Isaquias, que é pouco divulgado, né? Tem pouca cobertura de mídia, pelo menos eu acredito que tenha menos do que ele merece. O Isaquias, você colocaria como sendo um fenômeno? Sim, porque é um esporte que, embora o Brasil seja um país com muita água, é um esporte pouco praticado no Brasil. E a partir do momento que você não tem concorrência... Isaquias é bom explicar que às vezes da tem canoagem, gente... Da canoagem. Da canoagem. E a partir do momento que você não tem concorrência, o seu desempenho, às vezes, pode ser falseado aqui.
E aí o que acontece? Você tem que ir para fora, você tem que ter investimento, aí você de fato compete contra os melhores. E ele foi por muito tempo o melhor entre os melhores. Campeão do mundo. Cansou de ser campeão. Medalhista de ouro, tem medalha para tudo quanto é lado. Então, assim, ele é um fenômeno. Tem em torno de 400 medalhas dentro do acervo dele, 200 e tantos troféus. E ele perdeu o técnico dele, né, nessa caminhada, teve um problema, né, um câncer e tal, e assim, e você vê assim, ele conseguiu absorver o ensinamento do técnico. Ensinando, né? Ele ensinou, então, ele é uma referência de vida para todos nós. Né? Ele é um fenômeno. Eu adoro ele, carismático, né? E falando, eu tô doido para entrar no geral aqui, rapaz, você me toma tanta coisa bacana que eu acho legal isso aí. Os esportes coletivos, nós estávamos muito acostumados com o voleibol, né, tanto masculino quanto feminino, eles trazerem medalha e o masculino não trouxe. O feminino trouxe. De novo, né? De novo. O masculino em Tóquio ficou em quarto e agora parou nas quartas. Agora parou nas quartas. Você acha que precisaria o voleibol hoje, como já houve em 2017 para 2018, aquela saída do Bernardinho e a entrada do Renan, né? Você acha que está na hora desses dois técnicos, o Bernardinho, que me pareceu, pelas imagens, me pareceu cansado. Sem aquela motivação, sem aquela vibração de Bernardinho, não sei se você teve a mesma impressão. E o Zé Roberto do mesmo jeito. Calmo, como sempre, tranquilo, sempre foi, sempre demonstrou isso, embora não seja nada tranquilo, né? Não, eu penso que o problema não está nos dois, está na renovação. A renovação no feminino é melhor do que no masculino, isso está provado. No masculino, inclusive, eu ouvi o comentarista do Sport TV, que sabe tudo de vôlei, o Marco Freitas, dizendo que eles admitiram que houve um vácuo muito grande no surgimento de novos atletas, no trabalho de base, e que já contrataram gente nova na CBV, né, para retomar o trabalho de base que levou o Brasil a ser potência naquela primeira passagem do Bernardinho, com o título olímpico e bicampeonato mundial. Isso. Agora, no feminino, esse trabalho tem sido mais contínuo. E os resultados estão aí. O Brasil, ele é 2 vezes medalha de bronze em Olimpíadas. O Brasil é vice-campeão mundial de vôlei. O único título que falta, aliás, para a seleção feminina de vôlei. Então, eu acho que o problema não está no Bernardinho ou no Zé Roberto. Para deixar claro que o único título que falta é o título mundial. Isso, do vôlei feminino. Então, acho que está, de novo, no trabalho de base, na renovação dos nomes, dos jogadores. Alguns jogadores com 37, 39 anos, que nós temos aí na seleção principal, deveriam participar? Não, já foi. Bruninho, Lucão, um abraço, né? Contribuíram bastante. Eles estão fora do ciclo do próximo 4 anos. Imagino que sim. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos lá. Essa música é bonitinha, mas ela interrompe a gente. Logo estaremos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena, recebendo uma aula de Wendel Pasquetto. Pensa que esse cara é só de futebol? É profissional de todas as áreas esportivas. Voltando aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV, somos todos esportes para desporto, somos todos esportes em cena. Com Wendel Pasquetto, o cara que sabe, o jornalista que sabe tudo de diversas modalidades esportivas. Eu fui roubar ele aqui, né? Colega nosso aqui da PUC. Eu calorasse ele antigão de casa, falei, não, é você mesmo, Pasquetto, sabe tudo. 10 anos aqui apresentando já o PUC TV Esportes. 10 Exatamente. Completados em março. Puxa, então já passou de 10 anos e alguns meses. Eu estou aqui no ar na PUC TV, no PUC TV Esportes, desde abril de 2010. Antes era uma equipe terceirizada, eu já era repórter aqui. Depois, de março de 2014, eu junto com o André Isaac aqui, a gente apresenta o PUC TV Esportes. É um baita cara também, o André. Baita cara. Eu sou fã do André também. Quando você levou ele para a rádio onde você estava, lá para Sagres... Eu falei, puxa... Tem uma panela, né? Onde um vai, o outro... Mas é lógico, tem que ser uma panela boa, né? Porque tem tanta panela que não presta por aí. E companheiro você tem que levar junto, né? E carne de terceiro, bicho, nem panela de pressão não cozinha. Boa. Entendeu? Carne de terceiro, de quarto, nem panela de pressão. Você pode deixar ali, você gasta o gás inteirinho da sua casa e não fica bom. Igual mandioca ruim. Então tá certo. E o André Isaac, você põe ele na frigideira, mal passado, vai bem demais. Bom demais. Um abraço pro André. Pasquetto, esses países menores que enfrentaram dificuldades para participar das Olimpíadas, né?
como Ucrânia e etc, etc. Se entrar no México, se quiser entrar, pode entrar também, não tem problema nenhum. Com alguns resultados positivos, não só olímpicos, mas também fora de Olimpíada. Nós estamos falando hoje de Olimpíada. Eles servem de referência à luta do atleta. Eu estou falando sempre do atleta, e o apoio que eles recebem, o incentivo, que nós estávamos falando anteriormente do incentivo que alguns países dão, e o Brasil, às vezes, né, municipalmente, estadualmente, ou do lado federal também, deixa de dar. Esses países, você acha que eles alcançam, os atletas alcançam alguns objetivos, não os maiores objetivos, mas pelas lutas pessoais deles, pelos apoios que eles têm, ou eles serviriam de referência para todos nós? Pô, esses países que vivem não, em guerra, o cenário em que eles vivem, bom ou não? o cenário em que eles vivem não é referência para nada. Porque eles têm que superar problemas inclusive, como guerra. Nós temos atletas da Rússia que são atletas independentes de outro país também. Né? A Rússia, assim, o cenário em que esse pessoal, os refugiados, de países que estão saindo de guerras, esse cenário não é referência para ninguém. E eu acho que só prejudica os atletas. Aí, a luta de cada um deles, a persistência de, às vezes, ter que treinar de fora do país deles é que estimula. Ainda mais quando você vê uma potência olímpica como a Rússia não podendo participar de Jogos Olímpicos por causa de um esquema de doping. Né? Aí você valoriza ainda mais a luta desse pessoal que treina em meio à guerra, que é refugiado e que tenta alguma coisa. Né? O doping. Você entrou na questão aí que eu estava esquecendo dela. O doping. Nós temos a WADA hoje, VADA, né? Cada um pronuncia de um jeito. Portuguesada, né? Falando, portuguesalmente falando, é o WADA ou VADA, né? Mas cada um fala de um jeito. Que veio para coibir essa questão do doping, que dizem que sempre existiu, de várias formas, nos esportes em geral. Nos Olímpicos, especificamente, nas corridas e tudo, né? Mas essa questão antidoping, ela deve, na sua opinião, ela deve interferir diretamente com os exames, com tudo, para que dê igualdade de competir para todos? Sempre. Sabe por quê, Bercol? Porque nem todo mundo tem a mesma estrutura para poder treinar. Nem todo mundo tem o mesmo talento ou aptidão para determinada modalidade. E ainda a pessoa vai e quer se beneficiar tomando um medicamento, uma droga para poder correr mais, pular mais, ficar mais tempo embaixo d'água. Meio segundo é muita coisa, né? Não, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu sou um corredor de rua amador. Eu sou. Uhum. Certo? Você está afirmando, você é. Eu sou. Não, eu sou. Ativa. Desde 2020. Corro 10 quilômetros, corro 20 quilômetros, meia maratona e tal. Eu, para conseguir baixar de 55 minutos, 10 quilômetros, para 54 e 30, nós estamos falando de... Meio minuto. Rapaz, se eu não me dedicar, fizer uma planilha e tal, mudar alguns hábitos alimentares, eu não vou conseguir nunca. Aí você imagina muitos atletas bem treinados, tentando baixar o tempo, numa luta danada, praticamente não dormindo, só treinando, aí vai um bonitão lá, toma alguma coisa e consegue isso na base da droga. 30 segundos é muita coisa. Então eu sou a favor de rigor nos exames antidopagem. Nós tivemos, né, um competidor muito forte aqui do Stock Car, quando o Stock Car goiano era forte. Você viu os goianos ganhando aí, competindo direto, né? Marcos Graça, com o Alencar Júnior, com... O Alencar é o goiano campeão, né? É um monstro, né? O próprio Edmar Ferreira que veio depois, né? Largou o que ele fazia, que era motociclismo. Mas o Cairo Fontes me falou uma época, eu torcendo pelo Cairo, que eu gostava do Cairo, era amigo dele, tinha uma convivência boa com ele. E o Cairo atrás do Marcos Graça, traseira com traseira, que não dá 5 segundos. Eu falei, pô, por que você não passou o cara, rapaz? Você fica protegendo e tal. Ele falou, vai lá no meu lugar e tira 1/10, não é 1 segundo, não. Os dois estão acelerando. 1/10. 1/10 é o bico. Um bico é 1/10. E quem chegar com o bico na frente ganha a corrida. É igual nós vimos no atletismo, nas Olimpíadas. Quantos foram ali na foto, né? Cabeça com cabeça. Sim. Quantas vezes nós vimos isso? Exatamente. E é isso, assim, não dá. Tem que pelo menos nesse ponto, ser igual para todo mundo. Porque os investimentos são diferentes, né? Mas nesse ponto não tem discussão. Não tem discussão. Doping não tem discussão.
O doping é uma coisa nociva mesmo. Eu sou contra o doping. Você vê que o campeão mundial de atletismo, de ciclismo durante muito tempo, ele corria dopado e não existia. É o grande ainda. escândalo, né? O Lance Armstrong, né? E o francês também, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. O francês eu não me lembro, mas no ciclismo, especialmente na Volta da França, Volta da França. são os grandes casos. O Lance Armstrong ele fazia transfusão de sangue. Transfusão Para de você sangue. ver como o esquema era. E ele perdeu todas as conquistas e ficou manchada, né? Para o resto da vida, a carreira dele. Manchou, dele. acabou. Não tem mais jeito, não. Ô, Pasqueta, esse incentivo que os atletas recebem, né? Você acha que é mais positivo para eles? Quando nós chegamos a um certo nível, né? Alguns atletas têm um nível de patrocínio de empresas, de tudo. É um motivador, né? Importante para eles em termos motivacional, para eles enxergarem o esporte como uma carreira de futuro. Você acha que isso é importante para eles? Porque eu já ouvi alguns atletas dizerem que sim, que estão nessa questão profissionalmente. Para o profissional, ele precisa de ajuda, mas eu acho que isso deveria ser expandido para trabalho de base também, sabe? Assim, eu acho que o governo tem esse dever, né, de ajudar as pessoas que querem praticar esporte, seja amador ou profissional. Ele tem esse dever. Agora, você se vangloriar porque pega meia dúzia de atletas e dá um Bolsa Atleta achando que está ajudando, não está ajudando. Você tem que ajudar na base, para mim é o mais importante. Uma perguntinha rápida aqui, nosso tempo está acabando. É o Giovanni, é culpa dele, viu? Mas só para deixar uma perguntinha no ar aqui com você e para todo mundo. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. A administração do esporte deve ser descentralizada, ou seja, com diversos centros olímpicos espalhados pelo país? Sim, e deve-se estimular a iniciativa privada a investir também. Penso que qualquer política nesse sentido é válida. Não só a política governamental, Sim. local, municipal, Claro, federal, mas também a particular. Esporte é saúde, né? Eu acho que não vai fazer mal a ninguém. Mas o incentivo? Eu penso que tem que vir de todas as partes. E tem que ser o esporte escolarizado? Obrigatório nas escolas? Claro, eu penso que sim também. Você acha que a arte marcial ela deveria ser introduzida como matéria eletiva nas escolas para educar, ajudar especialmente na disciplina, né? Como o judô, o karatê. O judô, principalmente? Sou a favor também. A favor também? Gosto da ideia. Tem outras coisas para conversar que não vai dar tempo aqui hoje, não. Bicho, você sabe muito mais do que eu imaginava. Valeu, obrigado. Esse cara sabe muito de esporte, muito. Ainda bem que cada dia que passa é uma aula que eu recebo com um convidado que está presente. Pasqueta, muito obrigado. Valeu, Bercão, obrigadão. Cara, mas bicho é bom demais. Gente, logo estaremos de volta, né, com esportes em cena aqui pela PUC TV. Nós vamos falar agora sobre psicologia, viu? Vamos nessa. Sobre psicologia. E virá aqui, você também está convidado a participar e virá participar conosco aqui, o psicólogo Marcos Fleury, para falar sobre a aerodinâmica e sobre o bullying nas escolas. Show de bola. Beleza? É um tema importante. É legal. Um abraço a todos vocês, agradeço mais uma vez ao colega e professor Wendel Pasqueto pela oportunidade de estar aqui conosco.